O Wendel, cadê o Wendel? É... Oi, ô meu amigo. Bom, boa noite a todos. Estamos de volta aí. Terceira vez, né? É um prazer estar aqui. É uma honra, né? Sempre estar aqui no canal do Zé Celso, Tecnologia da Mente, trocando experiências, trocando conhecimentos, né? Todos os dimensionais, né? Obrigado por todos aqui presentes também, né? Nessa live de muito conhecimento, muita informação, né? Então, meu nome é Wendel, né? Eu sou do canal Rosa Evolution. Acho que vocês viram na hora que o Alisson mostrou o Facebook, tá com outro nome, Energia Ômega, que era, inclusive, o nome do meu antigo canal, né? Antes de eu conhecer Dáquila, antes de... Mas eu já estava, né, nessa busca, nesse desenvolvimento. Então, o chamado dimensional dentro de mim, né, fez eu querer passar conhecimento, alguma coisa que me falava para poder abrir uma rede social, um canal para poder passar o conhecimento à frente. Eu sempre tive essa voz dentro de mim, né? E hoje eu estou aqui como Rose Evolution, estou em Dáquila, aproximadamente tem 1 ano e meio, seguindo os ensinamentos, todos os direcionamentos de Dáquila, né? Conhecendo pessoas maravilhosas, tanto pela internet como pessoalmente também, o pessoal daqui de São Paulo, do MDPL. Então, a gente se conectando, essa grande família, né, dimensional, se conectando, os nossos, né? A gente, dentro das nossas magias, habilidades, conhecimentos, maneiras de experienciar as coisas, né? Então, isso é muito bom, isso é maravilhoso, né? Com isso, hoje, veio para mim trazer um tema muito interessante, principalmente no canal do Zé Celso. Por quê? O canal do Zé Celso é sobre tecnologia da mente, né? E tecnologia da mente, tudo tem a ver com projeção extrafísica, né? Então, as questões da tela mental, glândula pineal, terceiro olho, visão remota. Então, tudo isso está interligado. Então, eu não poderia deixar de falar sobre esse conteúdo aqui, que eu tive muitas experiências desde que eu... Na verdade, quando eu era pequeno, eu tinha essas experiências, né? Eu acho que eu até falei numa live passada aqui, que eu disse que eu ia fazer uma live provavelmente falando sobre isso. E hoje é o dia. Então, eu vou começar assim. Quando eu era pequeno, acontecia essas projeções extrafísicas comigo, né? E o que acontece? Por eu não entender o que acontecia, e a minha família sempre muito religiosa, eles interpretavam como pesadelo. Então, o que fazia? Olha, você tem que fazer uma oração para você não sonhar um pesadelo. E eu lembro que hoje, com a forma que acontecia aquilo, eu lembro que eu saía do corpo, eu andava pela minha casa, eu ia deitar para dormir, né? E parecia que eu acordava de novo e começava a andar pela casa, começava a vagar pela casa. E eu não entendia aquilo. Então aquilo era aterrorizante, né? Porque eu não tinha entendimento nenhum disso, né? Então aquilo foi interpretado como uma coisa negativa, né? Via religião, tudo. Passou anos, né? Passou aí aproximadamente quando eu atingi a fase adulta. Eu acho que eu bloqueei, a minha pineal deve ter ficado bloqueada, a minha glândula pineal, e eu, por causa das questões da vida que a gente tem. A gente vai crescendo, o ego da gente vai aumentando, né? E o que acontece? A gente começa a perder essa conexão, né? Com essa realidade. Então, foi o que aconteceu comigo. E em meados de 18, 19 anos, começou a voltar. Começou a voltar. Ainda eu interpretava como coisa negativa. Por quê? Porque eu sempre fui da religião cristã, né? Eu tive 9 anos na igreja Congregação Cristã no Brasil,
né? E tive mais 4 anos na Igreja Universal. E essas religiões cristãs, igrejas evangélicas, eles demonizam essas coisas. Eles falam que é coisa do demônio, que é coisa negativa, que não pode mexer com essas coisas. Então eu interpretava como uma coisa negativa, né? Sempre, às vezes, vira e mexe, sempre acontecia, né? E assim, às vezes não era coisa ruim, né? Não era experiências ruins, mas eu interpretava como coisa ruim. Muitas coisas, avisos, já aconteceu também de até previsões. Para ter uma ideia, eu vou até contar uma coisa que aconteceu em meados de 2013. Eu consegui fazer a previsão, né, de um jogo de time de futebol. E da mesma forma que eu vi na projeção, no sonho, aconteceu, né? Então foi uma coisa, é como se eu tivesse acessado o futuro, né? Através do extrafísico. Então, isso é uma coisa incrível, né? Eu falo isso para pouca gente porque as pessoas, mas isso foi sorte, isso foi acaso, né? Mas, de fato, essas coisas são reais, né? Então, voltando, quando eu comecei a despertar, quando eu saí da igreja, porque eu descobri coisas da igreja, de uma das igrejas que eu participei, que foi a Igreja Universal, comecei a me despertar ali, descobrindo coisas erradas sobre a igreja, né, sobre o que acontecia, como eram as manipulações. E aí eu pesquisei primeiramente essa questão e depois eu comecei a ir mais a fundo a pesquisar sobre religião, né? Sobre as religiões cristãs, como que funcionava a manipulação. Eu comecei a pesquisar sobre contradições bíblicas, achei várias no canal do YouTube, comecei a pegar a Bíblia e fazer essa comparação. E aí eu vi mesmo, falei, nossa, e aí eu fui indo a fundo. Cheguei até os concílios de Nicéia, aprendi como é que a Bíblia foi montada. Então foi todo um processo longo e árduo de despertar. E conforme eu ia despertando, começou a voltar, essas coisas começou a acontecer, né? Fora isso, eu já pesquisava muito sobre... Eu sempre gostei muito dessa coisa de anime, de desenho. Eu sempre tive essa coisa de gostar do místico, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade dentro de mim. Então eu fazia alguns experimentos. Quando eu fazia alguns experimentos, acontecia coisas, por incrível que pareça. Até relatei para o meu amigo sobre a questão que é parecido com o Reiki, né? Que é uma coisa que eu fazia com as mãos, né? Que eu aprendi isso no desenho. E eu sentia energia nas mãos, eu via as luzes na minha mão, sentia o corpo formigar, as mãos formigar. Então eram experiências que eu faziam e aconteciam. Então, em meados de 2016, mais ou menos, conforme eu comecei a despertar e pesquisar essas coisas começou a voltar, né? E foi indo, eu pesquisando. Aí eu fiquei um tempo sendo ateu, né? Acreditando muito assim no que a NASA fala, não acreditava mais em Deus, no Criador, nem nada do tipo. Fiquei tão revoltado, né? Eu não acreditava em mais nada assim. Eu achava que era do jeito que eles são, acaso, né? Nós somos um nada num planeta esquecido. Eu pensava assim, né? Só que em 2017, quando eu comecei a assistir o conteúdo do Hélio Couto, e comecei a estudar mecânica quântica, física quântica, eu comecei a me aprofundar. Depois de descobrir sobre as igrejas, né, eu fiquei me sentindo vazio, aquele vazio que a gente tem, e tá faltando alguma coisa. Acho que aqui não é o caminho. O ateísmo não é o caminho. Deve ter alguma coisa aí fora, né? E eu comecei a pesquisar sobre mecânica quântica, física quântica. Peguei todas aquelas palestras do Hélio Couto, assisti todas, palestras de 2, 3 horas, eu assistia, eu li os livros dele, eu sempre gostei muito de leitura, né? Em paralelo a isso, eu comecei a assistir coisas sobre do History Channel, né? E aí eu comecei a ligar os pontos. E por incrível que pareça, quando eu comecei a estudar física quântica, aquelas experiências do passado voltou e eu entendi o que era. Foi aí que eu entendi o que era projeção extrafísica, o que era projeção astral.
eu tive grandes experiências. Grandes experiências. Eu acessei um outro plano, o universo espelho, o universo espelhado ao nosso, plasmado. Eu tive acesso a umbral também, vi como é que funciona, entendi como é que funciona essa questão do inferno, porque muitos se questionavam sobre o inferno, né? E quando eu descobri, quando eu comecei a estudar as religiões, a religião cristã e a Bíblia, eu questionei a questão do inferno, desse tipo de condenação. Eu falei, aí isso deixou de fazer sentido para mim, que é uma coisa imposta para colocar o medo nas pessoas, né? Olha, se você fizer isso, você será condenado para toda a eternidade no fogo eterno, né? E todos que fizerem coisa errada, vai. Independente se ele fez uma coisa pouco errada ou muito errada, vai para o mesmo lugar. E eu falei, isso não faz sentido, porque não pode ser assim. Se um Criador justo, um Deus justo, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, como que ele faz um sistema injusto desse? O próprio sistema carcerário do planeta Terra é mais justo do que isso. Isso não faz sentido. Então, nessas projeções, eu também tive visões, eu vi como é que funciona esses umbrais, essas dimensões inferiores, e a gente vê muita coisa. É uma coisa assim, que a nossa mente plasma, a gente acessa essa realidade. Muitas das vezes também eu tinha acesso a sempre, porque assim, na mecânica quântica é falado, você está ou vai onde a sua vibração tiver, ou seja, você sintoniza, né? Você sintoniza onde sua vibração está sintonizando. Então, por exemplo, o que acontece com a pessoa que morre se ela tiver em negatividade? Ela não vai para um lugar bom. Se ela estiver fazendo coisas terríveis, maltratando o próximo, roubando, prejudicando outras pessoas, matando, manipulando, essas pessoas não vão para um lugar bom. Mas não seria um inferno, como é dito na religião, seria um umbral, zonas inferiores, onde tem, cada um vai colher o que plantou dentro. Né? Então eu tive acesso a essas realidades. Né? Em momentos que eu estava com vibração baixa, porque no meu processo de despertar, eu tive muitos altos e baixos. A gente não somos perfeitos. Né? Então, eu estava no mundo, estava nas ilusões da Matrix, bebendo, usando um tipo de droga, saindo para bar, perdendo noites e noites de sono, né? Num desvirtuamento total. Só que, por incrível que pareça, apesar de eu fazer essas coisas, eu sempre estudava. Eu lia o livro, via a palestra, mas daqui a pouco voltava para lá para fazer as coisas. Então, eu ficava em cima do muro. Então, o que acontecia? Por ter já um processo de destravamento da pineal, né? Inclusive também após eu fazer a ressonância harmônica com o Hélio Couto, eu fiz 2 ondas com ele, eu pedi para destravar. Eu falei, olha, eu quero destravar meus poderes psi, eu quero ter contato com outra dimensão, eu quero ver como funciona. E aí, quando eu pedi isso, eu já estava tendo as experiências, né? E aí, quando eu pedi, isso acelerou, isso potencializou, né? Era questão de eu deitar e ter essas experiências. Então, eu tive grandes experiências. Eu tive contato com seres, vamos colocar assim, extraterrestres, né? Provavelmente, hoje, dentro da visão que dá aqui lá atrás, eu tive contato com seres da 49 raça. Pelo que eu entendo hoje, e analisando a minha experiência lá, eu falei, foi um contato com seres da 49 raça, né? Onde eu saí numa projeção extrafísica super consciente, né? E nessa que eu saí, eu entrei no portal de fogo e fui levado para um lugar no céu. Eu interpreto o céu ou o universo e foi mostrado várias coisas. E eles falavam para mim que eu tinha que realizar um tipo de missão. Isso não ficou claro para mim ainda. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Eles falaram, você tem que fazer. Eu perguntei, o que vocês querem comigo? Você tem que fazer tal coisa. Fora isso, tive outras projeções também, onde eu fazia trabalhos, onde eu ajudava espíritos desencarnados, né, dentro dessas realidades, né, com algum ser ali me acompanhando. Grandes projeções de voo, aqueles voos que você faz, que você flutua, que você voa,
Estive também em cidades extrafísicas evoluídas, com seres evoluídos, acredito eu, com dimensionais, com seres ascensionados, dimensionais ascensionados, desencarnados, onde aprendi coisas, onde foi ensinado coisas para mim, que eu lembro muito bem, né? Coisas como manipulação da matéria, todo esse estudo que a gente faz hoje foi ensinado para mim, isso foi mostrado para mim, né? Eu tive também acesso a cidades, uma cidade parecida com um relato sobre o que diz hoje sobre Ratanabá, né? Que é uma cidade toda dourada, né? Cheia de pirâmide. Então, aconteceu são muitas experiências. Eu tenho algumas anotações que eu fiz, mas, assim, foram muitas experiências. Então, por isso que eu estou trazendo aqui hoje esse conhecimento, porque, assim, isso faz parte da minha história e eu sei que muita gente tem curiosidade de saber como funciona, ou quer realizar, ou quer ter essas experiências, que é uma coisa, se a sua vibração ela tiver alta, é uma coisa benéfica, é uma coisa que pode te ajudar, porque é um desenvolvimento. Porque você tem que descalcificar sua glândula pineal, você tem que abrir sua tela mental, é através da tela mental. Você começa a ter visão remota, a enxergar as coisas na sua casa com o olho fechado, você vê as coisas, você sente, né? Então começa por aí, né? E aí, conforme você vai se desenvolvendo, vai expandindo, você vai tendo essas saídas extracorpóreas e tendo essas experiências. Então, eu pontuei algumas coisas aqui que eu vou trazer, né? Que eu acredito ser de muita importância para quem quer aprender e quem quer ter essas experiências, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. No universo extrafísico, a dimensão extrafísica, ela também trabalha com faixas de realidade. Da mesma forma que fisicamente a gente tem faixas de realidade, no extrafísico é a mesma coisa. Então, primeiramente, para você ter uma experiência extrafísica, primeira coisa que você tem que fazer é se desenvolver. Você precisa atingir um nível de frequência de atividade cerebral, né? Para que você comece a descalcificar sua pineal, comece a abrir sua tela mental, para você ter essas experiências. Então, como fazer isso? O treinamento que dá aqui lá atrás, que através da alimentação, através do exercício físico, através do processo de descalcificação da pineal, procedimento que você faz, tomando água com limão todos os dias, comendo a cebola. Então, isso já facilita bastante, tá? Na verdade, isso aí já vai fazer com que muitas pessoas, principalmente quem tem essa facilidade, de fazer essa saída dessa corpórea. Então, como que você faz? Você precisa estar num lugar calmo, tranquilo, precisa estar relaxado. Você precisa o seu dia, você tem que estar sintonizado com as coisas dimensionais, espirituais. Você não pode estar com a mente em outra coisa. Então, coisas como preocupações que a gente tem no dia a dia, tudo isso atrapalha, né? Então, você precisa estar sintonizado, você precisa começar. É uma frequência que você tem que acessar, né? Então, você fazendo isso, você começa a acessar essa frequência, começa a descalcificar sua pineal, abre sua tela mental, você tem a visão remota, começa a ver as coisas na sua casa, mesmo com o olho fechado. Outra coisa também que eu esqueci de falar agora, o exercício físico. Eu acho que o exercício físico é o mais importante também. Por quê? A gente tem 7 corpos sutis, né? E a gente tem o corpo físico, o corpo astral, né? A alma, né? A gente tem 7 corpos sutis. O físico, o astral, né? O de luz. Então, são vários corpos, são vários níveis, né? Que a gente tem. Então, o que que acontece? Esses corpos, eles ficam acoplados no nosso corpo, né? E o que que acontece? Quando você começa a fazer exercício físico, a trabalhar o seu físico, é como se você comece a soltar, né, esse corpo, né, esse corpo mais sutil,
né? Ele começa a se desencaixar, começa a desacoplar, né? E aí isso facilita bastante a saída. Porque o que acontece muitas das vezes? O fenômeno que a gente conhece como paralisia do sono é justamente isso. A pessoa, ela tá adormecida, o corpo físico, só que a mente dela, a consciência dela desperta nesse outro corpo, só que ele está preso, né? Ou ele tá encaixado, ele está preso. Então ela não consegue fazer essa saída. Então tem aquele sentimento de travamento ou de que tem alguma coisa te enforcando, entendeu? Então isso aí tem que ser trabalhado para que a pessoa consiga fazer essa saída extrafísica, né? Então, começando pela tela mental, descalcificação da glândula pineal, né? Aí qual que é o primeiro processo? Primeiro processo, essa paralisia. Nesse momento de paralisia, você tem que ter calma, né? Muita gente fica com medo, acha que... A mente da gente cria coisas. Então, por exemplo, se você assistir um filme de terror e for dormir, na hora que você for deitar e tentar fazer uma projeção extrafísica, claro que a sua mente vai criar uma coisa terrível ali. Você assistiu um filme de terror, meu. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que manter a calma, tá sintonizado com uma vibração alta, tem que sair dessa faixa baixa de vibração, porque isso também, queira ou não queira, atrai energias, espíritos ruins. E aí você vai ver. Se você tiver a pineal descalcificada, você vai ver. Você vai ver espírito, você vai ver. Entendeu? Agora, se você tiver uma vibração elevada, você não vai ver essas coisas, né? Ou ver e não vai, né? Mas o importante é manter a calma. Quando você mantém a calma, se passa desse estágio de sair, aí você vai sair na primeira camada de realidade, né? Que são lugares que a gente conhece, né? E aí entra uma questão que eu já, entre várias experiências que eu já tive, entra o universo espelho. Existe um universo espelho, né? Inclusive, na ciência já foi estudado sobre essa possibilidade, né? Que existe uma realidade, uma faixa de realidade espelhada à nossa, e que também, por incrível que pareça, a gente plasma essa realidade. Então, a gente... Por exemplo, como que funciona o processo de cocriação? O processo de cocriação, quando você quer cocriar uma coisa, você cocria, por exemplo, eu quero R$ 1 milhão. Você cocria R$ 1 milhão nesse universo espelho, nessa realidade, né, astral, extrafísica, para depois ela ser materializada aqui. É assim que funciona, né? Então, esse universo espelho existe sim. Então, quando você sai do corpo, a primeira coisa que você vai ter contato é com esse universo espelho. Você vai andar nos cômodos da sua casa, você vai sair na rua. Claro que não vai ser igual o físico, vai ter diferenças, porque também é uma plasmagem sua, você plasma, você está plasmando aquilo ali, mas aquela realidade existe, né? Então, o que acontece? Esse universo espelho, ele é a primeira camada que você sai. E aí, você tem, dentro de um treinamento, a possibilidade de sair para as realidades superiores extrafísicas. Que aí você vai fazer a projeção da projeção, né? Então, o que acontece? Vamos lá. A projeção da projeção, você vai fazer essa primeira projeção para a realidade espelhada, e após isso, é como se muitos projetores falam, né, que abre-se um portal, né, e você passa. O que eu vejo na minha visão? Vamos lá. Você sai para o corpo astral e você passa para o outro corpo, que seria corpo mental, por exemplo, corpo das emoções, né? E nesse outro corpo você já passa para uma outra realidade superior. É aí que você vai ter, é aí que entra o voo, né? Aquelas projeções com voo, que você voa, que você sobrevoa lugares. Então, essas projeções acontecem através da segunda projeção.
né? Então, você faz essa primeira projeção dentro do treinamento, né, de abrir a tela mental, desclassificação da pineal e o treinamento e a vontade, o desejo de sair. Você tem essa saída. Começa pela catalepsia projetiva, que é a paralisia. Aí você mantém a calma, mantendo a calma, você vai conseguir sair e vai ter acesso à primeira realidade. Depois disso, você passa, né, se você tiver uma boa sintonia, bem sintonizado, você vai passar para outra realidade. E aí você vai ter outras grandes experiências. E aí que entra mestres ascensionados, é aí que você vai ter acesso a lugares incríveis, a cidades incríveis no extrafísico. E quais são, o que tem no extrafísico, né? Que é a curiosidade de todo mundo, né? A gente sabe que na terceira dimensão que estamos, o extrafísico não é diferente, né? Muito se é falado que a realidade extrafísica está na quarta dimensão, mas não é. Eu também não concordo com isso, né? Porque o que acontece? Nas minhas experiências, não é porque Dáquila fala, não. Olha só, nas minhas experiências que eu tive, o que Dáquila falou bateu com as experiências que eu tive. Por quê? Porque quando eu saía nessas realidades do universo espelho e das realidades superiores, era parecido com aqui, por incrível que pareça. Tem cidades, tem pessoas, né? Tem seres. Tá ouvindo? Tá. Tem cidades, tem pessoas, tem seres. Então são lugares parecidos. Agora, tem lugares tecnológicos, né, nessas outras realidades. Tem lugares, sim, que tem uma tecnologia mais avançada que aqui, porque mundos de terceira dimensão, a gente não somos os mais afortunados. Existe a tecnologia no nosso mundo, né, no nosso anel, mas em outros anéis ou outras realidades extrafísicas existe tecnologia mais avançada que a nossa, porque eu vi isso aí. E também tem relatos de outros projetores que falam a mesma coisa que eu estou falando, né? Que tem tecnologias. Então você acessa esses conhecimentos. E isso é muito rico, porque quando você tem a possibilidade de você ver essa realidade, imagina como são as dimensões superiores, né? Então, as realidades de terceira dimensão têm coisas incríveis. Então, você tem a possibilidade, é uma maravilha, gente. É uma maravilha. Agora, o que tem que tomar? Quais são os cuidados, né? Eu até listei aqui. Quais são os cuidados que deve ter, né, para você realizar? É aquela coisa. É você manter a sua vibração alta, bons pensamentos, estar sintonizado, principalmente durante o dia. Porque o que acontece? Agora eu vou entrar numa outra questão aqui, interessante. No mundo extrafísico, quem comanda as ações nossa é o subconsciente, não é o consciente, né? Então, é por isso que projeções conscientes não é tão simples de acontecer, não. O que acontece? Existem projeções onde a sua mente, você lembra, você tem a consciência, eu sou o Endel do planeta Terra, que mora, né, em São Paulo, eu estou aqui agora no extrafísico. Você está com aquela consciência lá. Ok, mas isso não é tão fácil. Aí, o que acontece? Quando você tem a experiência extrafísica, você volta, você não lembra de nada. E olha que interessante. Você volta e não lembra de nada. Quando você tem outra experiência extrafísica, lá no extrafísico você lembra da outra experiência que você teve, ou seja, como se você estivesse tendo uma outra vida lá. Olha que coisa interessante. E aqui você não lembra de nada. Isso é incrível. Aí entra a teoria minha. Qual que é a minha teoria? O nosso cérebro tem 10% de capacidade, né? A gente somos limitados. Os Anunnaki limitou a gente. Se os Anunnaki não tivessem limitado a gente teria esse acesso. A gente ia lembrar de tudo. A gente ia lembrar aqui, ia lembrar viu no extrafísico, ia ter a vivência lá, ia fazer tudo que faz lá nesses mundos paralelos, ia trazer para cá todas as lembranças. Imagina quantos aprendizados, quantas coisas, conhecimentos, evolução, tecnologia, quantas coisas que não vem de lá, quantas inspirações.
cientistas que descobrem, cantores que têm uma inspiração ou sonha com a música, uma letra, e traz para cá e a música vira um sucesso? Para pensar nisso, né? Então, no extrafísico, o subconsciente da gente, ele comanda. Então lá você vai estar com o seu subconsciente comandando as suas ações, e é aí que entra a graça. Porque se você tiver sintonizando em níveis baixos de frequência aqui no físico, isso vai se espelhar lá. Ou seja, o que você é aqui, você vai acessar lá. Se você é uma pessoa desequilibrada aqui, problemática, que vibra em vibrações inferiores, lá você vai direto para o umbral. Se você tem vício, você vai acessar lugares onde tem pessoas viciadas. Então, tudo que você faz aqui, espelha lá, porque é o seu subconsciente. Então, isso é a prova. É a prova que o subconsciente toma as ações lá. Não é o consciente físico de Wendell Elder, físico, que vai para lá e vai fazer o que ele quiser. Não funciona assim. Algumas coisas eu consigo, já consegui. Poxa, eu quero ir ali, deixa eu curiar isso aqui, deixa eu curiar aquilo ali. Mas não é o consciente. Então, isso é incrível. O ser humano é incrível. O ser humano tem um potencial muito grande. É por isso que os Anunnaki têm medo da gente. Os Anunnaki têm medo da gente porque eu pensei, poxa, eu nessas experiências eu falei, meu Deus do céu, o ser humano tem um potencial gigantesco. Gigantesco. Então, essas experiências é muito importante, quem é dimensional, ter e comprovar de você mesmo tendo as suas experiências. Né? Tendo essas experiências. Porque é algo fantástico. Então, voltando, é importante você estar sintonizado numa frequência alta, né? Para você não acessar lugares inferiores. Senão você não. Ou então você vai para o seu universo espelho e não consegue sair desse universo espelho. Fica um tempão, né? Então, é um trabalho também de frequência alta. Frequência alta. Então, se você estiver na frequência alta, você vai acessar lugares extraordinários, né? Então, basicamente é isso. Aí, os pontos que eu vou falar, eu falei dos riscos, né? Que tem e dos cuidados, né? Basicamente é você elevar sua frequência, trabalhar a sua energia cerebral, deixá-la alta, ou você não ser influenciado. Não ser influenciado por espíritos que tem do outro lado, inteligências extrafísicas do mal, que vai te influenciar negativamente. Eu vou contar um pouco, antes de eu entrar no assunto dos benefícios, eu vou contar um pouco de experiência que eu já tive. Na minha caminhada que eu tive, eu já tive experiências positivas e negativas também. Quantas vezes eu fui dormir e eu tive, assim, projeções não 100% lúcida, porque, como eu falei, o subconsciente da gente é que comanda as ações. E eu fui para umbrais, lugares, assim, tenebrosos, lugares complicados, e aconteceu coisas lá que influenciou meu físico. Acordava com o corpo doendo, com a perna doendo, dor de cabeça, olho inchado. Como que pode? Você vai dormir bem, tranquilo, no outro dia você acorda e parece que passou um caminhão em cima de você. Por que isso acontece com muita gente? Por que pessoas acordam com mancha no corpo? Acorda sabe, até doenças às vezes. Então, são influências espirituais, influências extrafísicas, do umbral, do astral, que estão influenciando essa pessoa. E as pessoas não fazem nem ideia disso, porque as pessoas não querem saber. E as religiões falam que é errado você buscar esse conhecimento. Mas como que é errado você buscar esse conhecimento? Sendo que é esse conhecimento que vai fazer você se blindar. Porque a religião, ela quer manipular. Ela quer que você vá para lá, né, enche o bolso deles, eles lucrar, você continue sendo ignorante dependendo deles. Sendo que depende de você, da sua frequência. Depende da sua frequência para você não ser induzido. As pessoas não fazem ideia. Poxa, por que está dando tudo errado? Por que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo? Não entendo, nada vai para frente.
A pessoa vive doente, desanimada, sem energia, sem ânimo para nada, sabe? Coisas assim que ela fala, nossa, é inexplicável, nossa, isso aqui, como que foi acontecer? Mas é justamente isso. São influências, né? Então, existem as influências espirituais, né? Inferiores. Então, tem que aumentar a frequência. Por isso que Dáquila traz, né? O conhecimento, aumenta sua frequência. Como? Alimentação, exercício físico, sintonizando com boas energias, saindo fora desses programas de televisão ou filmes, seja lá o que for, que baixa sua frequência e coloca você na frequência do medo. Há algumas religiões também que colocam você na frequência do medo, para você ficar com medo. Ah, você tem que ter medo de coisa ruim. Você não tem que ter medo de coisa ruim. Você tem que elevar sua energia e as coisas ruins, não é o coisa ruim, são as coisas ruins, os seres negativados não vão ter acesso a você, né? Então, basicamente é isso. Agora, vamos lá. Quais são os benefícios de você buscar esse tipo de conhecimento, né? Vamos lá. Você tem o acesso, a possibilidade, né? Tudo é possível. Ter acesso à memória cósmica, né? Registros acásticos, memória cósmica e registros acásticos, que são memória sua de vidas passadas, é possível acessar, você vai ter lapsos, você vai ter algumas coisas que vai vir, você vai sentir. Mas como você vai saber que aquilo é memória? Bom, você vai sentir, intuição. Aí tem que trabalhar a intuição também. Eu tive já sonhos, projeções extrafísicas, acesso a memórias, algumas coisas minhas, né? Eu tenho certeza que eu tive lá no Velho Oeste. Eu tenho certeza disso. Porque eu já tive cada, assim, coisas vívidas que eu sonhei, que eu tive, assim, que eu falei, meu Deus, cara. E eu fiz algumas coisas ruins lá atrás, né? Por isso que eu tô aqui hoje. Eu tenho que estar aqui trabalhando agora para colaborar para o bem. Porque todos os dimensionais que vieram para cá caíram, né? E estamos aí agora recuperando a nossa virtude. Todos nós fizemos. Então, dentro dessa memória cósmica, você vai descobrir o que você fez. E aí, você descobrindo o que você fez, fica mais fácil você trabalhar e entender as consequências de algumas coisas, entender o que você tem determinada personalidade. Às vezes, a personalidade que você tem vem de uma vida passada, né? Uma coisa que é muito difícil você mudar, às vezes isso vem de uma vida passada. Só que você tendo um entendimento que isso veio da vida passada, é mais fácil você mudar. Poxa, eu era assim, então eu vou fazer assim, assim, eu vou mudar isso aqui. Porque às vezes você não sabe, sabe por que eu sou assim, eu não consigo mudar isso? Por causa disso. Isso vem de passado, de uma outra situação, né? Então, os registros acásticos, que são acontecimentos, inclusive acontecimentos passados e futuros. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Claro que o que eu estou falando aqui não é certeza. Eu não posso bater o martelo e falar assim, olha, é certeza, isso aqui é a verdade. Ninguém é dono da verdade. Mas eu tive projeções, eu tive experiências onde eu acessei faixas do tempo onde coisas aconteceram, onde teve guerras, onde teve até apocalipse zumbi. Mas por que eu entendo que, poxa, parece que é verdade? Por que tem sonho que parece que é verdade? Por que tem coisa que você fala, nossa, isso aqui pareceu tão real? Porque são faixas da realidade, sim, você acessando. Lógico, inconscientemente, né? Então, são faixas, porque assim, a gente está numa realidade física aqui. Só que a gente cria a nossa realidade. Pode acontecer uma coisa muito boa e o mundo mudar, mas também pode acontecer uma coisa ruim e o mundo piorar, dependendo das escolhas que as pessoas fizerem. E elas vão acessar a frequência disso. E você acessa isso como? No extrafísico. Você consegue acessar uma possibilidade de um acontecimento, ou uma probabilidade, né? Então, isso seria um registro acástico, que é você acessar um fato que ocorreu no passado ou no futuro, né? O terceiro acessar locais físicos através do extrafísico. Aí entra a questão de Ratanabá. Por quê? Tela mental. Tela mental, você pode acessar mentalmente, através de uma projeção mental. Não é a mesma coisa que projeção extrafísica, é um pouco diferente, tá? Projeção mental é você estar aqui, fechar o olho e mentalmente você ir lá em Ratanabá
e acessar Ratanabá, acessar a placa, ver os seres mentalmente. Mas no extrafísico também. Se você sai numa projeção extrafísica, sai para a realidade espelho, e você lembra, fala, olha, eu quero ir lá em Ratanabá, eu quero ir em Ratanabá, eu quero ir em Ratanabá. De tanto você botar isso no seu subconsciente, lembra? O subconsciente comanda as ações. Você lá do outro lado vai lembrar e vai falar Ratanabá, Ratanabá, Ratanabá. E você vai para lá. Você vai passar para a segunda camada, a camada superior, né? E vai conseguir, no extrafísico, é claro, não será aqui fisicamente, não vai ser um espírito, fantasma voando e indo lá. Mas no extrafísico você vai acessar Ratanabá. Então, olha quanta coisa dá para fazer através de uma projeção extrafísica, né? Acessar a linha do tempo, eu já falei, acesso a outros mundos paralelos, né? Então você vai, o que já aconteceu comigo mesmo, e acontece com muitas pessoas, por exemplo, poxa, eu sonho com gente que eu nem conheço, e são sonhos tão reais, são vivências tão reais. Lá eu tinha um filho, eu sonhei que eu tinha um filho, eu sonhei que tinha um irmão, marido. Essa pessoa eu não conheço. Então, aí são várias possibilidades. Pode ser que você esteja acessando uma linha do tempo alternativa, né? E aí entra uma outra questão de realidades paralelas, de universos espelhos, que assim, gente, na verdade, a gente não somos donos da verdade. O nosso universo, o casal criador, as coisas são muito grandes e a gente não entende muitas coisas, e os seres também, eles não passam tudo para nós, né? Os seres das 49 raças, o que eles falam? Busque conhecimento. Eles mesmos falam. Porque eles não vão chegar e vai falar, ó, Wender, é assim, 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 eu vou te contar tudo. Senta aí que eu vou te contar tudo. Se ele fizer isso, qual é a graça? Eu tenho que descobrir por mim. Então, dentro dessa descoberta, a gente vai descobrir coisas magníficas. Imagina existir um outro eu, ou um outro você, um outro Zé Celso, um outro Alisson, numa realidade paralela, vivendo lá as suas experiências. Quem garante que não tem? Né? Então, existe essa possibilidade. E, às vezes, consciencialmente, através de uma. Aí entra a questão. Isso é tudo física quântica, isso daí. Mas através da consciência, você acessa outras consciências. Às vezes tem um outro eu lá que está sonhando ou projetado vendo o que eu estou fazendo aqui. Então, eu sei que isso é complexo e muito, mas são coisas que eu leio, né? Assisto e imagino. E cola a placa mesmo. Eu sei que isso aqui é coisa que cola a placa. Mas ser dimensional é isso, né? A gente descobrir coisas, aprender coisas e colar a placa o tempo todo, né? Então vamos lá. Acessa ali o tempo, falei, acessa o mundo paralelo e a tela mental, né? Chegamos à tela mental. A tela mental é você. Isso tem a ver com a glândula pineal, né? Então você descalcifica a sua glândula pineal para você enxergar espectros, enxergar um outro realidade à sua volta. Então isso pode acontecer tanto você com o olho fechado, né? Ou você com o olho aberto, né? A tela mental é o terceiro olho, basicamente é isso. Tudo que eu falei aqui sobre essa questão extrafísica, tudo isso tem a ver com o terceiro olho. Então, se você descalcificar a sua glândula pineal e o terceiro olho, você vai acessar todo esse conhecimento, todo, ou ter a possibilidade disso. Isso aqui vai fazer você, vai dar um salto já evolutivo, né? Então, qual que é o medo do sistema? É que a gente consiga fazer isso. Por isso que a gente é limitado o tempo todo. Tem religião, tem tudo. Televisão, religião, distrações, alimentação, ilusões, Matrix. Matrix para você não focar, não acessar esse conhecimento. Porque se você... Imagina a humanidade toda transitando e indo, buscando conhecimento, trazendo... Não vai ter controle de Anunnaki aqui. Não vai ter. Então é isso. Queria passar para vocês tudo isso. Passo um pouco a minha palavra aí pro Alisson, pro Zé Celso aí, deixar vocês falar um pouco também. Mas basicamente eu queria trazer, e eu precisava trazer isso aqui, é uma coisa que eu queria falar há muito tempo, precisava trazer isso aqui. Inclusive vou trazer no meu canal mais vezes também sobre essas coisas, né?
Wender, tudo bem? Tá vendo, pessoal? Belíssima. Experiência, né, de grande pesquisador, né? Passou bem para nós, né? O Estafis, né? Muitas informações, né? Só que a gente aqui está um pouco prejudicado porque não está dando para... Eu acho que não está legal, né? Então, vocês não reparam não, pessoal. Tá tendo um probleminha técnico, né? Então, ô Alisson, hoje agora o chat, né? Tá ouvindo? Sim, sim, mas o áudio dele tá perfeito aí. Quer dizer, para mim aqui tá perfeito. Para mim tá muito baixinho. 100% aí. Bota aí no chat aí como é que tá o áudio para vocês aí. Antes de falar de perguntas, bota aí no chat aí como é que tá o áudio para vocês. Para mim tá 100% aqui. Fala para vocês aí que tá aí no chat, no seu celular, no seu computador. Fala para nós aqui do canal Tecnologia da Mente como é que está o áudio. Se tiver 10, bota de 1 a 10, bota aí de 1 a 10. Bota aí, tá quanto aí para você? De 1 a 10. Fala aí, de 1 a 10. Digita aí. Participação do chat. É bom que se tiver alguém cochilando aí, já acorda logo. Vamos lá. Cadê? O áudio tá ótimo ali da Solange. Show de bola. Cadê quem tá mais aí? Eu já vou botar aqui, ó, também aí, participar do chat igual vocês aí. Cadê quem é que tá aqui no chat? Digita aí. Tem tremenda experiência do amigo aí, irmão Wendel. Aqui é o Ana Figueiredo botou aqui, tá ótimo. O José Roberto falou aqui, tá 10. Então, beleza. Deixa eu liberar aqui o Wendel. Agora você entra aí pelo seu... Novamente pelo celular, né? Não, pelo computador. Ah, show de bola. Mas estava ok, Wendel. Vou liberar aqui. Botei aqui. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Agora. Tá me ouvindo agora? Show de bola. Tá ouvindo, né? Pronto. Deixa eu ver aqui. Todo mundo aqui já falou que tá tudo ok. Beleza, está ótimo ali. A Maria Helena, imagem do Wender que está Eu não estou conseguindo Sim, beleza. ouvir. O som tá. Não, tá ok. Pode deixar comigo que eu controlo aqui o áudio. Eu vou mutar aqui, só para não ficar dando microfonia, beleza? Problema. Que o áudio tá 100% aqui, dizendo aqui a Monique. Beleza, tá ótimo. Agora deixa eu ver aqui se eu voltar aqui, né? Ao início aqui do chat. Vamos ver aqui o que alguém falou aqui, se teve alguma pergunta, interação com o nosso convidado aí. Bacana, gostei da live, show de bola. Muito boa aí suas experiências, né? Você vê que a importância da gente passar pela própria experiência, né? Que o Wender falou. Se ele não vai chegar e vai falar para você tintim por tintim, que senão qual é a graça, né? Mas para ele falar um negócio desse hoje, depois de ele ter passado diversas estradas, diversas experiências dele, né? Ele viu que, pô, foi uma jornada que ele transitou, que ele passou, que levou ele a ter esse conhecimento prático, né? Não é um conhecimento de livro, né? Não leu foi um livro que diz que é assim. Ele leu sim para poder ir buscar o conhecimento, viu vídeos e tal, buscando o conhecimento para estar, como ele falou, chegar na frequência, né, necessária para que com essa frequência necessária para poder ter acesso, né, às experiências, né? Então, show de bola aí, passar pela experiência. Deixa eu ver se aqui tem alguém que perguntou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Boa noite. O pessoal interagindo bastante aqui, dando ali boa noite. A Dene também Queiroz, dando ali boa noite. O Manuel. Deixa eu ver perguntas. Estou pensando aqui. Aqui o Nelson botou aqui. E nós de novo aqui aprendendo. É isso aí. Bem-vindo aí ao canal Tecnologia da Mente. Sempre conhecendo. A Sandra também ali. Deixa eu ver aqui mais. Pergunta. Cadê pergunta, pessoal?
Tem pergunta, interação aí, deixa eu ver. Tem mais umas mensagens ali. Aqui o Espartaco, né? Valente aqui, participando aqui do chat. Muitas coisas o Wendel falou, o Wendel tá falando, sincronizou comigo também. Isso aí, show de bola. Ali a Márcia, né? Falando que veio ali do canal Rafael Hungria. Então, a gente dá o bem-vindo para ela aí, José. Deixa eu liberar aqui. Márcia. Oi. Alô. Tá ouvindo? Tá mal, né? Não tá legal, pessoal. Tá ouvindo? Pode falar, tá normal, pode falar. Não, para mim não, tá? Não tá legal. Tudo bem, pessoal. Nós vamos as considerações finais, né? Que para mim não estou recebendo, o áudio está muito baixo do Wendel, né? E do Alisson está normal, tá? O meu estava desativado, agora tá. Ativei aqui. Pode deixar, eu deixei desativado mesmo, porque que eu tô falando aí, quando eu liberar para você aí, você fala, entendeu? Porque senão dá o microfone, foi eu que desativei mesmo. Vamos lá, deixa eu ver aqui rapidinho. Ana Figueiredo, tá, aqui para você, ó, ainda aqui, ó. A Ana Figueiredo, eu vou liberar seu microfone, ela tá perguntando, qual outro alimento, além da cebola, posso me alimentar? Pode falar, Wendel. 3 vezes na Então, vamos lá. A cebola, né, com mel aí, pelo menos 3 vezes na semana, né? Assim, para você ter experiência, no caso, acho que foi essa pergunta, né? Se você também puder ouvir algum áudio que ajuda bastante, né? Porque no YouTube não dá para confiar em tudo que está no YouTube. Mas uma coisa que ajuda bastante você acessar essa frequência é música clássica. Por incrível que pareça. Música clássica no fone de ouvido, você vai acessando essa frequência, né? Para você começar a ter esses acessos, né? E existe também ferramentas de potencialização. O próprio Zé Celso, com toda certeza aí, dentro do atendimento que você puder fazer com ele, pode ter, né, de fazer as projeções extrafísicas. Beleza, então, só ouviram aí, né? Picotou um pouco aí, mas repassando aqui, o que ele falou aí foi a respeito aí, uma coisa que é boa, que outro alimento que pode ajudar aí, respondendo aí a Ana Figueiredo, além da própria cebola, né? Utilizar aí a cebola aí, né? 3 vezes na semana, pelo menos aí, mas que contribui também, por incrível que pareça, né? Palavras do Wendel, ouvir música clássica. Ouvir música clássica, ele contribui bastante para você ter essas experiências. Então, valeu a dica aí. É o que a gente fica aqui no dia a dia fazendo uma coisa e outra, já bota uma música clássica que já vai
entrando dentro da frequência, né? Vai entrando dentro da frequência, falando sobre os assuntos correlacionados, comendo aí uma cebola, e no dia que não estiver comendo uma cebola aí, tá falando, interagindo com situações que você quer voltada para isso, e escutando música clássica, né? Massa, valeu aí. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Sei que é a cidade. Só aqui uma participação aqui da Sandra Leituga. Wendel, eu já acordei dentro do sonho, já sonhei com uma cidade de cristal. Legal, tá vendo aí? E aqui. Alisson, tá. Antes de fechar aqui, finalizar aqui, só uma mensagem aqui da Sandra Leituga, ela falando, ainda já está, tá, foi a Sandra, Ana Figueiredo, ela tá lembrando aqui a respeito aí do BDM digital. Então, aproveitar aí o espaço e falar sobre o BDM digital, a importância do BDM digital. Aqui, ó, ela tá falando aqui, ó, façam parte do BDM digital. Realmente, aí o BDM digital é o que vai realmente ajudar e salvar a população aí. Então, o trabalho que ela está fazendo aí é interessante. Quem não sabe, não conhece, busca aí, ó, o Dourado Mercantil, tem vários vídeos aí, né, a respeito, até o Rafael Hungria, como fala bastante, muito, sabe, tem muitos vídeos lá no canal dele também falando sobre o BDM digital, que é um criptoativo, ok? É um criptoativo que com a tecnologia blockchain, e que é uma moeda, é um criptoativo fantástico, que lá em Mato Grosso do Sul já está em diversos países, né? Lá em Mato Grosso do Sul já tem mercadinho, posto de gasolina, o negócio lá já tá em tudo que é lugar, tá? E pode estar com você também aí na sua cidade aí. Deixa eu ver se não tem mais pergunta, não. Então, não, vou. Rosemary, a Rosemary aqui, ó. Rosemary, essas projeções são em realidade paralela ainda na 3D. Os registros acásticos são vistos em uma projeção mental ou física. Fechar com essa daqui, que eu vou liberar para você. Essas projeções são vistos em uma projeção mental ou física. Fechar com essa daqui. Então, os registros acásticos, eles são acessados através de uma projeção extrafísica superior, né? Então, quando você sai em projeção, você acessa essa primeira camada, né? E você passa para a segunda camada, e é pelo corpo mental ou corpo emocional, você acessa os registros fazendo projeção dentro de projeção, né? Aquilo que eu falei sobre projeção na projeção, né? Até sobre o comentário anterior. Então, ela estava dentro da primeira camada, né? Para a segunda camada em diante. São as camadas superiores. E nessas camadas superiores, acessar esses registros. Fechou. Beleza? Maravilha aí. Fazer minhas considerações aqui. Agradecer aí, né, pela presença aí do Wendel aí. A sua live foi fantástica. Apesar de ter essa questão aqui técnica, mas a gente administrou aí. E o importante, o conteúdo foi riquíssimo. Você conseguiu passar brilhantemente
a prova disso é a própria audiência que está aqui até esse exato momento, né? Então, aqui os números dizem isso, né? Então, muito bom, adorei. Eu estou aqui, isso mexeu comigo aí, porque, tipo assim, essas experiências, né, que você teve e tem, né, é algo que muitos gostariam de ter, como eu, né? Então, parabéns por essa dádiva, né, que você tem seus créditos, por isso que você já chegou aqui com isso aí, né, e buscou, né, e buscou isso através das suas buscas, né, das suas pesquisas, mesmo ficou afastado, mas só que seu eu superior lá, venha para cá, rapaz, e você dava lá, mas foi lá e lia um pouquinho, ia lá, ficava lá e chegou a hora que ficou lá no muro, por quê? Porque você sabia inconscientemente, conscientemente, né, e inconscientemente, que você tinha que seguir por esse caminho, né? Então, parabéns aí pela sua trajetória e fantástico aí, cara, fantástico, viu? Fantástico, eu gostei muito e qualquer coisa estou aqui à disposição aí para o que você precisar, valeu? Então, essas ficam as minhas considerações aí. Obrigado a todos que participaram aí dessa live aí com o Wendel, hoje nessa sexta-feira, né? Então, como vocês viram, né, e gostaram, né, estão gostando, por isso que estão aqui até agora. Quero pedir que mantenha aí o like, né, agradecer pelo like que já foi dado, compartilhe aí para levar essa experiência riquíssima aqui do Wendel para outras pessoas que estão no início, né, dessas experiências. Às vezes as pessoas estão tendo as experiências, não sabem nem o que é, né, então está aqui uma pessoa que mostrou, né, sua própria experiência, como foi suas experiências aí, desde o seu início. Então, isso vai conectar com várias pessoas que, de repente, está nesse exato momento, né, acordou de ontem para hoje, que teve justamente essa experiência, essa paralisia aí até andou na casa, olhou lá o ambiente, depois voltou, acordou e hoje está aí, rapaz, eu sonhei mesmo, foi acordado? Como foi isso? Então, essa live aqui, né, é através daqui do canal Tecnologia da Mente. Aí que a gente vê, né, a importância aí do canal Tecnologia da Mente, do José Celso, que abre espaço, né, para pessoas, né, como o Wendel, né, que vem aqui para justamente passar suas experiências, e isso vai conectando. Então, assim, todos nós aqui, né, somos parte de uma engrenagem, né? Olha a importância do canal, olha a importância da parte técnica aqui, que ajuda no auxílio, olha a importância da sua busca, de você querer, né, e se dispor, né, aí no canal, né, para poder passar a sua experiência, né? Então, o pessoal aqui do chat, né, que compartilhou, que deu like, que acabou chegando essa live para outra pessoa lá que está passando pela experiência, que já tem um amigo que participa. Então, assim, todos nós somos a engrenagem. Então, agradecer a cada um de vocês aqui também do chat aqui, que deu like, que compartilhou. E é essas aí minhas considerações. Vou liberar aqui para o José ou o Wendel, né? Deixa eu passar para o José aqui. Fala aí, José. Peraí, José, que eu vou liberar. Liberei. Eu liberei para você, pode falar. Wender, a sua consideração final, né? E você me desculpa porque eu estou sem comunicação praticamente com você, tá? Porque tá baixinho demais, tá dando muitas palavras, não entendo, não tá dando para entender, tá? E eu peço desculpa, a minha participação hoje vai ser o mínimo, mas é importante que vocês que estão aí, né, participando da live, tá normal. Eu com o Alisson tá normal, tá? Então vamos lá, considerações finais. Suas considerações, fique à vontade. Eu quero agradecer a todos
presença. Peço perdão aí, creio eu que devido, acho que até a oscilação da minha internet hoje, que infelizmente no Brasil, né, a gente sabe que está tendo esses problemas aí com a internet, não é só aqui, são vários lugares, né? Inclusive ontem na live do nosso amigo Spartacus também, eu vi que teve esse problema e é a nossa internet, né? Então, coisas que faz parte, como diz meu amigo, são coisas do GO, né? Mas espero que eu tenha conseguido passar o conteúdo, né? E o que eu indico para vocês também tem um livro, tem um vídeo que eu fiz no meu canal, e lá na descrição do vídeo está um livro que eu deixei lá, que é Projeção do Corpo Astral. Silvan Mudon. O livro é muito bom. O livro é muito bom. O livro dá o beabá de toda essa parte projetiva. É um livro em PDF, é um livro muito bom, vale muito a pena ler. Né? E o que eu esqueci de falar também, eu vou dar só uma dentro para não demorar muito, a questão também da projeção extrafísica, a possibilidade de falar com entes queridos do outro lado no segundo anel, que eu esqueci de falar disso. Então é mais uma possibilidade também. Né? Então, as considerações finais como diz o nosso amigo, né? Vamos buscar o conhecimento, porque no universo tem grandes maravilhas, tem grandes coisas esperando por nós dimensionais para a gente retomar esse conhecimento, esse acesso, essa riqueza, né, que está dentro de nós, que está no nosso arquivo, né, arquivo dimensional, subconsciente, nos nossos corpos, e a gente precisa resgatar. Né? Então, a frase é essa, né? Vamos resgatar aí quem nós somos, e nós não somos pouca coisa, não. Então, ficamos por aqui, fico por aqui, vou me despedindo aí também, e uma boa noite a todos aí, muito obrigado pela live. Beleza, valeu. Eu vou estar colocando aqui, ó, eu vou botar na descrição da live o canal do Wendel, mas já adianto aqui, vou passar o link aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Já mandei o link aqui no chat. Deixa eu ver se vai aqui. Pronto, mandei no chat aí, tá bom? Tá aí o canal dele aí, ó. O canal dele já coloquei aí do Wendel. E pronto, é isso aí. Vou colocar na descrição também do vídeo. Valeu, um abraço a todos. Obrigado por participar aí da live. E vamos que vamos. Estamos aí. Até a próxima live. Peraí. Agora, pode falar. Agradecer, né, o Wender, e me desculpe, né, porque a comunicação não foi legal eu com você, tá? Então, desculpa as pessoas que estão participando do chat, né, que vai ver essa live depois, mas foi bom, né, pessoal? É assim mesmo, né? Quem faz ao vivo sempre está tendo, né? Está tendo problema técnico às vezes, né? Não é só nosso canal, mesmo quem é profissional está acontecendo isso, né? Só se não fazer ao vivo, né? Porque não fazendo ao vivo, grava, não ficou legal, grava de novo, né? Mas ao vivo não tem jeito, né? Ô, pessoal, a gente está com o canal aberto para quem quiser fazer live no nosso canal. Quem quiser começar, tá? Nós queremos que quem está iniciando também tenha essa oportunidade de começar. Começar, gente. Eu não comecei. Tá? Olha o meu jeito, né? O jeitinho caipira. Tá? Então aí, nós estamos com audiência boa. Vou fazer 10 meses. Tá? Graças a vocês. Então vamos propagar, pessoal. Nossos amiguinhos das estrelas quer que nós divulgamos o conhecimento de cada um. Vamos começar, né, pessoal? Então, até segunda-feira, né, pessoal? Agradecer a Deus por essa live, né? E até a segunda-feira, às 19 horas, com o Pio.